É muito bom estar com você outra vez aqui no Revivados por Sua Palavra, você que nos acompanha pela TV Novo Tempo todos os dias, você que também acompanha o Revivados por Sua Palavra no canal do YouTube, youtube.com/Revivados por Sua Palavra NT. Que bom estarmos juntos, que bom estudarmos a Sua Palavra juntos, que bom podermos ouvir a voz de Deus quando abrirmos a Palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, porque aqui está a revelação do Senhor, verdade? Aqui nós encontramos o caminho da salvação. Por isso é importante estudarmos a Bíblia todos os dias, não só vermos programas, mas estudarmos a Bíblia por nós mesmos. Eu gostaria de deixar com você também um convite para acompanhar a gente em nossas redes sociais, ou no Instagram, no Facebook, ou no Twitter. O endereço é o mesmo, PR Evandro Fávero. E tem também os endereços institucionais, por exemplo, o portal da TV Novo Tempo, que vai te dar aí um monte, vários programas, todos os programas da TV, você pode ter ali estudos bíblicos gratuitos, você pode inclusive acessar programas de diversas áreas, diversos temas que já foram apresentados, já foram ao ar, então será um prazer, tá bem? Vamos orar pedindo a bênção do Senhor, continuando, começamos ontem o livro de Joel, hoje capítulo 2, e aqui o capítulo 2 é quase que uma sequência do capítulo 1, que começamos ontem, e tem alguns versos que eu quero destacar para você hoje. Vamos orar juntos? Querido Pai, agora vamos ler Joel 2 e queremos ouvir a Tua voz uma vez mais. Dá-nos da Tua sabedoria, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, o capítulo fala sobre, é mostrado a Sião o terrível julgamento de Deus, apresenta uma exortação ao arrependimento, uma prescrição de um jejum, a compaixão do povo e também a consolação para Sião, com bênçãos presentes e futuras. Você sabe que o profeta Joel escreve sobre o dia do Senhor que há de vir sobre o seu povo e, portanto, ele faz um convite ao arrependimento, reavivamento e reforma, e é sobre esses versos que eu quero ler com você já já. Depois de descrever a terrível invasão de gafanhotos, mencionamos ontem, e os exércitos estrangeiros, o profeta diz: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Está ali em Joel 2, verso 18. E ele também transmite promessas de libertação, sustento, uma chuva próxima, que é também identificado como chuva temporã, e uma chuva mais distante, que é também identificada como chuva serôdia. E ele fala também ali dos versos 25 a 27 de restauração. Bem, alguns versos que eu quero destacar para você. Logo no início, capítulo 2, verso 1, ele diz: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está próximo. Nós entendemos, numa aplicação atual, esse dia do Senhor como o dia da volta de Jesus Cristo. A promessa da segunda vinda de Cristo, ela é constante, ela está em toda a Bíblia, e ela é uma das poucas, talvez a única promessa da Bíblia que ainda não se cumpriram 100%. Então, todos, eu digo, não se cumpriram 100% porque os sinais da volta de Cristo todos já se cumpriram. Então, estamos vivendo no tempo do fim. Então, faltam as profecias que apontavam para o início do tempo do fim, início de um movimento que anunciaria o juízo. Tudo isso já se cumpriu. Falta apenas cumprir-se agora a volta literal de Cristo. E nós precisamos estar preparados, sabe? Preparados para esse dia. E não só preparados, mas nós precisamos também preparar outras pessoas, falando sobre a volta de Cristo. Portanto, um outro verso que eu gostaria de destacar está aqui do versículo 12 até o 13, onde nós lemos aqui como a gente poderia preparar outras pessoas. Diz aqui: assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos de mim todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos, veja o que diz o texto, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Como podemos
pregar o Evangelho? Como podemos tocar a trombeta em Sião anunciando que breve Jesus voltará? Sendo uma pessoa convertida, sendo um homem, uma mulher cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se. E essas mesmas características de Deus podem e devem ser as nossas características também. Outro verso que me chama a atenção é o verso 16, que diz: congregai o povo, santificai a congregação, que tem que ver com chamar o povo para se reunir, tá? Chamar o povo para ir à igreja, chamar o povo para ir nos pequenos grupos, para que juntos nós possamos criar então esse preparo, esse movimento para ensinar e para aprender a preparar-se para a volta de Cristo. Depois, no versículo 17, diz: chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor. Ou seja, os líderes devem estar tão comprometidos, tão consagrados e conectados com essa mensagem, que eles chorariam quando uma pessoa se afasta da igreja, quando uma pessoa cai em pecado. E por fim, eu quero destacar aqui duas partes do capítulo 2 que para mim foram muito importantes. A primeira é o verso 23, que diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor. Se temos Deus, seremos alegres. Se temos Deus, seremos felizes. Se temos Deus, a verdadeira e plena felicidade fará parte da nossa existência. E uma outra parte que eu gostaria de citar está desde o versículo 28 até o 32. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito aqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua e o sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o terrível grande dia do Senhor. Que promessa. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, aqui nós temos uma promessa. Eu mencionei agora há pouco da chuva serôdia e da chuva temporã, não é? Nós temos uma promessa mostrando que esse derramamento forte do Espírito Santo viria com poder numa chuva serôdia e depois um poder ainda maior na chuva temporã e depois na chuva serôdia. Na chuva temporã, esse derramamento do Espírito Santo pode se dar individualmente na vida de cada um. E a chuva serôdia será um derramamento muito forte, muito específico do Espírito Santo sobre o povo de Deus, pouco antes do grande dia do Senhor, da volta do Senhor Jesus. E essa promessa, esse derramamento do Espírito Santo, ele se cumpriu parcialmente, por exemplo, no início da igreja cristã, com os apóstolos, mais especificamente com o protagonista Pedro. Ali em Atos capítulo 2, nós lemos versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Depois diz: mostrarei prodígios e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Portanto, temos aqui uma declaração, a mesma declaração que aparece ali no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28 a 32, aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 17 a 21, repete essa declaração, mostrando que será possível, pouco antes da volta de Jesus, um derramamento poderoso do Espírito Santo para capacitar o seu povo. Na época de Pedro, ele e os seus apóstolos foram capacitados a falarem em línguas que eles não conheciam,
para levar o Evangelho. Eu não sei o que o Espírito Santo pode fazer na tua vida ou na minha, o que Ele irá fazer, mas uma coisa eu sei, Ele é poderoso, Ele é forte, Ele é um Deus corajoso, e esse Deus certamente transformará a tua vida. A profecia em Joel tem 3 aplicações: ao antigo Israel, que vivia no tempo dos profetas, ao Israel espiritual, no tempo de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre o seu povo, e para os últimos dias da história da terra. A terminologia aqui apontada para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar, é única. Israel foi chamado para ser o remanescente no contexto imediato da profecia, mas eles não se arrependeram e assim não experimentaram o reavivamento da reforma prometida. A profecia condicional não foi cumprida no tempo deles. Após a morte de Cristo e com o início da igreja primitiva, a promessa foi estendida ao Israel espiritual durante o Pentecostes, onde milhares e milhares responderam ao derramamento do Espírito Santo, ao testemunho de Pedro e dos primeiros apóstolos. Esse foi o início da primeira chuva espiritual, que é chamada de temporânea. Hoje, enquanto aguardamos a breve volta de Jesus, somos convidados também a experimentar a chuva do Espírito Santo nos últimos dias, a serôdia. Esse derramamento do Espírito Santo será mais abundante do que o anterior e fará com que os filhos e filhas profetizem, velhos tenham sonhos, jovens tenham visões, e até os servos e as servas experimentarão esse poder. Amigos e amigas, que Deus os abençoe. Que Deus os guarde e os proteja, para que essa realidade, esse batismo do Espírito Santo seja derramado sobre você, sobre a tua família, sobre mim e sobre a minha família. Amém? Vamos orar juntos pedindo a bênção do Senhor? Querido Pai, bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua justiça e obrigado pela tua misericórdia. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós e ajuda-nos a sermos fiéis, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, seja revivado pela palavra de Deus.